Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Nós começamos semana passada falando sobre as armas da nossa vitória: oração, jejum e vigilância. Terça-feira passada nós falamos sobre a oração e hoje nós vamos falar acerca do jejum. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora volte as páginas da sua Bíblia para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, e o versículo de número 21. Diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém? Amém? Amém. Diga comigo: Senhor, eu quero que a tua palavra seja evidenciada na minha vida. Fala comigo. Aleluia. Meus amados, as armas da nossa vitória. Nós estamos em campo de peleja espiritual e vocês sabem disto. Deixa eu relembrar uma coisa aqui. Terça-feira, assim como sexta-feira, é culto de doutrina. Então segura lá, porque está na hora de a gente aprender um pouquinho mais, relembrar o que já sabemos, mas acima de tudo fazer valer em nossa vida o que está escrito. O apóstolo Paulo, falando da nossa batalha, diz que há uma peleja interior em nós. O espírito guerreia contra a carne. No outro texto, João diz, na primeira epístola, capítulo 2, que nós temos uma batalha contra o sistema mundano. Também é uma guerra a ser vencida. E toda a Bíblia Sagrada claramente nos expõe a batalha contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por conta disto, o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, lembra-nos que as armas da nossa milícia, da nossa peleja, não são carnais, mas poderosas em Deus. Eu disse para os irmãos semana passada que a gente não vence o diabo com um chavão, está amarrado, como se isso resolvesse tudo. Há um princípio bíblico que nós não podemos ignorar, que a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas é só isso? Primeiro passo é: sujeitai-vos, pois, a Deus. Só quando eu me sujeito a Deus, eu tenho autoridade para resistir.
ao diabo. Por meio da oração, como falamos semana passada, e hoje vamos falar acerca do jejum, o texto de Mateus capítulo 17 revela-nos quando os discípulos não conseguiram expulsar um espírito maligno que se apoderara do corpo de um menino. Eu imagino o constrangimento dos apóstolos, quando o pai daquela criança chegou e disse: mestre, meu filho tem um problema, um espírito se apodera dele, o lança na água, o lança no fogo, e eu já trouxe aos teus discípulos para que eles repreendessem o demônio, e eles não conseguiram. O constrangimento que Pedro deve ter ficado. De repente Jesus entra em cena, o menino é liberto, e os discípulos chamam Jesus à parte e indagam: por que nós não conseguimos? Jesus então os instrui: esta casta de demônios só se expulsa pela oração e pelo jejum. É interessante que lá no Evangelho segundo Marcos, alguém questionou a Jesus no capítulo 2, dizendo assim: os discípulos de João jejuam, os fariseus também, por que os teus não jejuam? Jesus então diz: eles não precisam jejuar enquanto o noivo estiver entre eles, mas quando o noivo for tirado, aí eles jejuarão. Jesus estava falando exatamente do fato da necessidade que a igreja tem de ter uma vida de oração e o hábito de jejuar. Mas vamos começar lembrando aos irmãos o seguinte: a palavra jejum no dicionário da língua portuguesa significa abstenção total ou parcial de alimentos. No hebraico do Antigo Testamento, o vocábulo para jejum, quando transliterado para a língua portuguesa, significa abstenção de alimentos com propósitos devocionais. Jejum não é dieta. Ou então chegou à mesa para tomar café, não tem nada que eu gosto, então eu vou jejuar. Ou não compraram pão ontem, não. Tem nada aí, nem um biscoito, não. Então eu vou aproveitar que eu estou com fome e vou jejuar. Jejum não é aproveitamento. Ele precisa ter propósito. Precisa ter meta e ser dirigido ao Senhor. Quem diz amém? Amém. É interessante que em muitas referências bíblicas o jejum aparece atrelado à oração. Em outras, entretanto, nós percebemos que o jejum por si só já é uma atividade espiritual de grande valia para a vida espiritual de quem o pratica. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, a gente vai perceber pelo menos 3 tipos de jejum. Primeiro, aquele que os estudiosos chamam de normal ou parcial. O indivíduo se abstém de todo tipo de alimento, mas se mantém ingerindo água. Entende-se que este foi o jejum de 40 dias e 40 noites que Jesus fez no deserto, porque em Mateus capítulo 4 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ora, no deserto, a primeira coisa que você vai sentir não é fome, é sede. Então o estudioso entende que se o escritor não fez menção da sede, é porque Jesus poderia estar jejuando com água. É uma sugestão, ninguém pode ser dono de tese aí. Mas é o jejum parcial. O segundo tipo de jejum que se encontra na Bíblia é o chamado jejum completo. O judeu o fazia de um pôr do sol até o
o outro pôr do sol. Neste jejum, o judeu não ingeria água, nem alimento qualquer. Se lermos Esté capítulo 4, versículo 16, vamos encontrar que Esté jejuou 3 dias assim. Atos capítulo 9, versículo 9, Saulo estava há 3 dias também, sem comer e sem beber. Era um jejum que o judeu costumava fazer normalmente nas convocações nacionais. Joel capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz assim: santificai um jejum, apregoai um dia solene de consagração. Então a nação inteira entrava em jejum com um propósito específico para alcançar de Deus uma bênção, o perdão, ou um milagre que o povo precisava como um todo. E o terceiro tipo de jejum encontrado na Bíblia é o chamado jejum típico. O indivíduo não se alimenta de todos os alimentos, mas ele vai ficar o seu período de jejum se alimentando de um alimento ou fruta específica. Daniel, no capítulo 10, versículo 3, diz assim: por 3 semanas estive em jejum, manjar desejável não comi, nem vinho entrou na minha boca. Então é o chamado jejum típico. O judeu o pratica quando é um jejum de um longo período. O oriental, por exemplo, a igreja da Coreia do Sul o pratica normalmente, fica um período apenas se alimentando de pão e água e se consagrando ao Senhor nesse período de jejum. Quem vai determinar que jejum fará é o crente com o Senhor, porque esse é um tratado entre você e Deus. Amém? Mas vamos observando a Bíblia Sagrada, é interessante. Só 2 homens na Bíblia fizeram um jejum completo de 40 dias e 40 noites. Quando eu digo completo, sem comer e sem beber, por 40 dias e 40 noites. Moisés e Elias. Moisés em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, e Elias em 1 Reis capítulo 19. Só que tem um detalhe: na condição que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, ele nem precisaria comer. A Bíblia diz que no 7º dia de jejum, a nuvem da glória estava sobre o monte, e o Senhor chamou Moisés e disse: entra. E Moisés ficou o restante dos dias envolvido pela glória de Deus. Aí ele foi alimentado pela própria glória, sustentado pela própria presença de Deus. No caso de Elias, ele caminhou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Mas antes, um anjo chegou para ele e disse: levanta e come. E Elias comeu pão preparado pelo anjo do Senhor, pão do céu. Aí o camarada pode levantar e caminhar, que ninguém o para. Aleluia. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos, aliás, é muito claro, os 3 evangelhos, os sinóticos, revelam o jejum que Jesus fez. Portanto, ele já estava demonstrando claramente a sua decisão e o seu exemplo. E quando nós chegamos em Atos capítulo 13, versículo 2, se percebe que a igreja primitiva tinha o hábito de jejuar para buscar de Deus direção para os seus projetos missionários e evangelísticos. Assim sendo, a igreja do Senhor nos nossos dias é estimulada a jejuar também. Amém? Agora, por que eu vou jejuar? Para quê? E aí eu volto. Jejum não é dieta. Aliás, você não encontra uma dirigente de círculo de oração que não tenha o corpo razoavelmente definido, gordinha, e ela é jejum. Então jejum não é para dieta, querido. Jejum não é para o indivíduo resolver fazer regime.
Jejum tem propósito espiritual. Quer fazer dieta? Jejum não é o caminho. Se você quer jejuar, o propósito, acima de tudo, tem que ser de buscar a presença de Deus. Também não vou jejuar, eu já disse, por aproveitamento, só porque eu estou com fome. Porque acolá eu passo uma situação dessa. Eu saio cedo, não dá tempo comer, pego o voo, não dá tempo almoçar, chego à noite. Eu podia aproveitar uma hora dessa e dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou passar o dia viajando mesmo. Eu vou jejuar o dia inteiro. Mas não é assim. Eu preciso ter um propósito diante de Deus, porque são armas espirituais. Eu lembro que quando eu morava em Olindina, eu estava sentado para o café da manhã, o pão já estava amanteigado e a manteiga já tinha derretido. Eu já estava sentindo o sabor. E é incrível, no dia do jejum o café é mais cheiroso. O almoço não respeita as suas narinas, ele invade, é incrível! Quando eu peguei o pão e fui levando à boca, o Senhor falou comigo assim, não tome café hoje, jejue. Mas Senhor, o Senhor não podia ter me dito isso ontem à noite? Jejue. Aí eu tirei o pão, coloquei no prato, fiquei naquela relutante. E agora? Mas levantei, entrei no quarto e fui orar. Depois de algum tempo de oração, alguém bateu na porta. Quando Sandra atendeu, a pessoa disse, cadê o pastor Josué? Era um irmão da igreja. E ele disse, eu estava evangelizando uma mulher na rodoviária, a mulher ficou possessa, já rasgou 2 camisas minhas e não saiu ainda. E eu preciso de ajuda. Quando eu ouvi o irmão falando, afobado, aqui no coração eu senti o Senhor dizendo, por isso eu mandei você jejuar. Levante e vá. Esta casta de demônios só se expulsa pelo poder da oração e do jejum. Agora, primeiro propósito do jejum. Eu posso jejuar para honrar a Deus com o meu ato. Um jejum que é uma manifestação de serviço, de adoração ao Senhor. A Bíblia diz lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, falando da irmã Ana, capítulo 2, e a Bíblia diz que, versículo 37, ela era viúva, tinha 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações. Era uma maneira de dedicar-se ao Senhor, de consagrar-se ao Senhor. É uma atitude de mortificação do corpo para o uso e a posse de Deus. É um período de separação no qual eu pretendo que os meus impulsos carnais sejam mortificados e a partir daí eu dê mais liberdade pela sensibilidade que o jejum gera para que o Espírito atue na minha vida. Em Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que a igreja em Antioquia servia ao Senhor jejuando. Então, hoje eu vou estar em jejum, oferecendo o meu corpo ao Senhor como sacrifício de louvor. Estou consagrando ao Senhor o meu corpo. O jejum tem este propósito. E quando nós fazemos assim, obviamente, nós estamos agindo contra as obras da carne. Amém? É interessante que Jesus estabeleceu um critério para o jejum em Mateus capítulo 6, versículo 16. Ele diz assim, quando tu jejuares, não apareça descabelado. Porque o fariseu, quando ia jejuar, assanhava o cabelo, diz o historiador, e jogava cinza sobre a cabeça, para que todos percebessem que ele estava em jejum. Tem gente que quando está em jejum, ele sai dizendo aos 4 ventos. Café, irmão? Não, que eu estou em jejum hoje. Bom, uma bala. Estou em jejum hoje. Não precisa.
É uma atitude entre você e Deus. E é interessante que Jesus diz, ó, não desfigura o teu rosto. Ou seja, você não precisa mudar a sua rotina. Não precisa aparecer com a cara como quem colocou uma rodela de limão entre os dentes e apertou e saiu para a rua. Estou em jejum. Não desfigura o teu rosto. Aí ele diz, quem faz assim já recebeu o seu galardão. Você está oferecendo a Deus, oferecendo-se a si mesmo a Deus, para que Ele seja honrado na tua vida. Portanto, Jesus chega a dizer, para que não vos pareça que estáis jejuando aos homens, e não a Deus. Portanto, é bom lembrar, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, e santo e agradável a Deus. Mas, ó, por favor, não perca! Culto racional. É preciso fazer com o uso da razão. Nenhum exagero, nenhum absurdo seria uma manifestação de adoração aceitável a Deus, para não se transformar em sacrifício de tolo. Amém? Estou sendo muito enjoado? Então deixa eu me tornar um pouquinho mais. Estou brincando. Segundo lugar, além de jejuar num ato de dedicação do próprio corpo a Deus, a Bíblia nos revela pessoas jejuando para preparar-se para novas tarefas ou para a batalha espiritual. Quando foi que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Momentos antes de dar início ao seu ministério terreno. Ele desce às águas batismais em Mateus capítulo 3. Quando ele sai das águas batismais, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desce sobre ele, sob forma corpórea de uma pomba, e o Senhor brada, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. De repente é interessante que a Bíblia diz que ele foi conduzido, está escrito assim, ele cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, foi um período em que Jesus estava dando início ao seu ministério. E, por favor, se ele, que expulsava demônios pelo dedo de Deus, diz Lucas capítulo 10, se ele, que expulsava demônios pelo dedo de Deus, primeiro foi jejuar antes de enfrentar os embates da sua trajetória, quem somos nós para subestimarmos esta necessidade? Precisamos orar e nos preparar para a peleja, para uma nova tarefa, porque o Senhor vai nos dando responsabilidades. E à medida que cada uma delas vai sendo concluída, o Senhor vai ampliando os horizontes, as responsabilidades também. E nós vamos nos preparando para isto. Eu estava conversando esses dias com um irmão, ele ministra a palavra, está iniciando no ministério da pregação, e ele falando das dificuldades dele, e ele disse, pastor Josué, o senhor também enfrentou dificuldades? Eu contei de algumas para ele, e ele perguntou assim, quando foi que as dificuldades acabaram, pastor? A partir de quando? Isso não acaba, irmão. Não acaba. À medida que o ministério cresce, as dificuldades também vão crescendo. Elas só vão mudando de esfera, vão mudando de realidade, mudando de circunstâncias. Você só precisa estar preparado em Deus para cada uma delas, porque as obras, as armas da nossa milícia não são carnais. Não vai acabar a tua luta, irmão. Você vai vencer essa. Diz aí para o seu vizinho, você vai vencer essa. Mas haverão outras. E você vai vencer as outras que vierem. E nós vamos vencendo em Cristo.
como diz a Bíblia. É interessante que o texto diz, nós vamos de força em força. Ninguém pensa em vida cristã de braço cruzado, tomando água fresca debaixo da sombra e balançando na rede. Vida cristã é desafio. Mas cada desafio é vencido na autoridade do Senhor que em nós opera. Irmãos do telão, receba isso e vença em nome de Jesus. Então Jesus preparou-se para uma nova época de sua vida, quando ele iniciaria o seu ministério. E nós devemos nos preparar para os embates espirituais que enfrentaremos. Cada responsabilidade que temos, à medida que nós vamos avançando no Senhor, você vai se preparando e o Senhor vai te revestindo dele. Amém? Terceiro lugar, a Bíblia Sagrada nos revela pessoas jejuando para demonstrar arrependimento dos seus pecados. Jonas, eu já falei para os irmãos, naquela época que eu estava pregando sobre confrontação, Jonas é o único pregador da Bíblia, pastor José, que prega sem querer que o povo se converta. Ele prega e quando o povo se converte, ele fica chateado. Ele chegou na fora de Nínive como criança embirrenta e disse, é por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que quando eles se arrependessem, o Senhor iria usar de misericórdia. Quando Jonas vem pregando em Nínive, capítulo 3 de Jonas, sobre o juízo de Deus iminente sobre Nínive, o rei ficou sabendo das palavras do profeta. E a Bíblia diz que o rei apregoou um jejum. Mesmo as crianças de peito. E o texto ainda diz, e até os animais foram decretados a jejuar em arrependimento. E no meio do jejum, Jeová olhou para Jonas e disse, não vou destruir Nínive, mas para quê? Jonas saiu da cidade e ficou olhando de lá. Eu imagino Jonas sentado, de braço cruzado, batendo o pé assim, quero ver se o senhor não vai destruir esses infelizes. O senhor me fez vir aqui. Aí Jonas dorme. Quando ele estava dormindo, nasce uma planta e faz sombra. E o texto diz, veio um vento fresco. Aí Jonas adormeceu. De repente vem, o Senhor permite vir um verme, que come a raiz da planta, fere a raiz da planta, e a planta murchou e morreu. E o sol bateu na testa de Jonas. Jonas já estava estressado, porque Deus não matou os ninivitas. Quando o sol bateu na testa, ele levantou fervendo. Aí o Senhor falou com ele, ô Jonas, você plantou esta árvore? Não, senhor. Regou? Não, senhor. Você está reclamando de uma árvore que nasceu sozinha e morreu sozinha sem você fazer nada. E eu não posso usar de misericórdia para com um povo, para com uma cidade que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, Jonas. O Senhor estava revelando a Jonas que quando há arrependimento, o perdão se manifesta. Provérbios 28, 13 diz, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Lá em Joel capítulo 2, versículo 12, o Senhor chama o povo a jejuar, num jejum de arrependimento. E o Senhor ainda diz através do profeta, convertei-vos a mim, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Então a igreja, o crente, o irmão, quando comete um pecado, um deslize, cai, tropeça, bateu a cabeça no paredão da vida,
pode jejuar demonstrando o seu arrependimento ao Senhor e buscando o seu perdão, e a sua graça, que é superabundante, vai cobrir a tua vida de misericórdia. Amém? A Bíblia também nos revela pessoas jejuando para buscar revelação, sabedoria e direção de Deus para as suas vidas. Qual é a decisão a ser tomada? Qual é a direção a ser seguida? Alguns homens de Deus jejuaram para entender. A igreja primitiva, na sua primeira investida missionária, capítulo 13 de Atos, digo uma investida espontânea, porque em Atos 8 ela teve que ir fazer missões, mas foi compulsoriamente, foi porque a perseguição chegou. Mas em Atos 13, eles estavam jejuando e orando. Aí vem a revelação de Deus: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Sabe o que é interessante? O fato de a direção vir de Deus, o fato de ter sido a decisão ter sido tomada com jejum e oração, não garante que não vai ter problemas no projeto. Paulo e Barnabé tiveram problemas lá na frente, e eles foram separados pelo Espírito Santo. E o problema foi tão grave que a Bíblia diz que eles se separaram. Depois, Paulo estava preso e ele escreve pedindo que lhe mandasse João Marcos, que tinha sido o pivô, a causa do problema entre ele e Barnabé, o que garante que, embora eles tenham tido problemas, resolveram. Porque decisões tomadas pela oração não garante a ausência de problemas, mas garante a solução deles. Amém? Quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel 2, ficaram sabendo do decreto do rei, de que todos os sábios e conselheiros do império seriam mortos, porque não tinham a interpretação e a revelação do sonho do rei, porque o rei sonhou e esqueceu. Daniel pediu ao rei um tempo para buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que eles oraram, e durante a madrugada o Senhor apareceu a Daniel e lhe revelou o sonho do rei e a sua interpretação. A maioria de nós toma decisões sem indagar a resposta de Deus no interior da alma. Fazemos por conta própria. E Tiago inclusive censura isso, porque Tiago diz: vós dizeis, amanhã vou fazer tal coisa, quando devias dizer, se Deus quiser. Porque Ele é soberano. Precisamos buscar a direção de Deus para a nossa vida. Perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós. Porque ainda que o Senhor te dirija pelo caminho que a lógica diz, seu pior caminho, é melhor estar no pior caminho com a garantia de que o Senhor te abençoará, do que estar nas campinas do Jordão sem a presença de Deus contigo. Amém? Então, jejuar para buscar revelação, resposta, sabedoria, direção de Deus. A crente que diz assim: eu mando na minha vida, sou dono do meu nariz. Não é. Você tem dono. Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. E ele diz no mesmo texto: quem come não condena quem não come. Quem não come não julga quem come, porque somos do Senhor. Então um detalhe: jejuando ou não, somos do Senhor. E precisamos da direção de Deus para a nossa vida. Dá um toquezinho no vizinho e diz para ele: busca a direção de Deus.
Às vezes a gente reclama porque algo não deu certo, um plano nosso falhou, um projeto que nós fizemos deu errado. E quantas vezes nós não temos a sensibilidade para entender que este deu errado, porque Deus tem um projeto melhor para nós. E o projeto melhor não é necessariamente um projeto maior. Um projeto melhor não é necessariamente um projeto maior. Projeto melhor é aquele que se adequa à vontade de Deus para a nossa vida pessoal. Deu errado aqui, busque ao Senhor. A Bíblia diz que em Josué capítulo 7, Josué enviou soldados para enfrentar a cidade de Ai e perdeu a guerra. E quando voltaram, Josué foi consultar ao Senhor. Consulte ao Senhor. Pergunta para Ele. Eu tenho um amigo, ele fez uma sociedade com Deus. Pegou a empresa dele, chegou para o contador e disse: 50% do que entrar é de Deus. O contador disse: não posso colocar isso no documento da empresa. Não existe isso. Ele se vira, coloca. O contador disse: é impossível. Juridicamente não é possível isso aqui. Ele disse: bom, mas 50% é do Senhor. E ele começou a cumprir. 50% do que entrava ele investia no reino, em cruzadas, em centros de recuperação, em famílias necessitadas, na igreja. Aí ele começou a falir. Ele começou a quebrar. E um dia ele falou: depois que eu fiz a sociedade com Deus, deu errado. Eu perguntei para ele: cada parceria que você fecha, cada fornecedor que você visita, você consulta ao Senhor? Ele disse: não, se eu for consultar Deus para cada coisa, não dá tempo. Disse: meu amigo, se eu fosse teu sócio, dono de 50% da empresa, você poderia fechar uma negociação sem me consultar? Não. Então, meu amigo, ou você libera o sócio, ou você considera o sócio. Nós precisamos aprender a consultar ao Senhor. Principalmente eu e você. Deus não é meu sócio. Deus não é meu sócio. Ele é meu dono. Se Ele é meu dono, o servo não faz nada sem consultar ao seu Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Vamos encerrar? Penúltimo lugar. Homens de Deus na Bíblia jejuavam, buscando a libertação de outras pessoas. Libertação da nação. Daniel capítulo 10. O jejum de Daniel foi para que ele entendesse as profecias de Jeremias e compreendesse quando o cativeiro se encerraria. Lá em Isaías capítulo 58, o Senhor reclama: qual é o jejum que eu quero de vós, senão que as ligas da opressão se quebrem e que o oprimido seja livre. Então a vossa luz aparecerá como a alva. O Senhor pode jejuar para que o Senhor liberte a tua filha. Você pode jejuar para que o Senhor liberte o teu filho. Você pode jejuar para que o Senhor liberte o teu marido, a tua esposa. Você pode entrar na presença de Deus para pedir algo do Senhor. Esté capítulo 4, a Bíblia diz que ela jejuou para que pudesse entrar diante do rei Assuero e interceder pelo povo, para que o povo não fosse executado segundo o decreto de Amã. É pedir algo ao Senhor, buscar algo do Senhor, entendendo que Ele dá quando Ele quer, como Ele quer. Uma observação que eu quero fazer: tem gente pregando por aí, se você deu a oferta, se você deu o dízimo, Deus é obrigado a lhe atender. De Gênesis a Apocalipse está escrito que Ele é soberano. Tem uma frase de adesivo de carro que diz assim: Deus, sem você,
é Deus. E você, sem Deus? Deus não é obrigado a fazer nada. Eu queria que muitos crentes entendessem isso. Ele é soberano. A oferta que eu trouxe para o culto hoje à noite não foi uma tentativa de comprar um serviço de Deus. O dízimo que eu ministro no gasofilácio da minha igreja não é uma tentativa de barganhar as obrigações de Deus. Deus não existe para atender os meus caprichos. Eu existo para o louvor da sua glória. E Ele, por graça, recebe o que eu faço para Ele numa manifestação de adoração. E por graça, derrama sobre nós as suas bênçãos. Não esqueça, tudo é resultado da graça. Dá uma olhada no irmão do lado aqui no telão e em casa pela internet. Diz para o irmão do seu lado: Deus não é obrigado a fazer nada. Agora, sabe o que é bom nisso? Ele não é obrigado, mas faz. E surpreende. Aliás, domingo passado, um pastor nosso aqui contou o testemunho de quando ele estava no campo missionário, os ladrões entraram na sua casa, roubaram tudo, e ele ficou em dificuldade, e crendo que o Senhor abriria portas, quando foi essa semana, ele ganhou um caminhão de móveis novos. Então Deus, pode aplaudir porque o Senhor merece. Então Ele não é obrigado, mas faz. E faz mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Mas você pode pedir através do jejum. E em último lugar, nós podemos jejuar, suplicando de Deus um avivamento espiritual para a nossa vida. Suplicando um avivamento espiritual para a sua igreja. Joel 1, versículo 12. Convocai um jejum, apregoai uma assembleia solene, convertei-vos a mim, diz o Senhor. Aí já no capítulo 2, versículo 12, diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do meu Deus, entre o alpendre e o altar, proclamai um jejum, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Em seguida diz: e há de ser que depois disto derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, versículo 28, e os vossos jovens terão visões, e até sobre escravos e escravas naqueles dias derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Então, jejuar é uma arma espiritual. Ela lhe leva para um nível, ou ele lhe leva para um nível de intimidade com o Senhor por meio da oração e da consagração. Fique em pé, por gentileza. O que eu quero lhe estimular, portanto, estabeleça um propósito diante de Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Jejue. Quando eu era criança, ninguém ia para a escola bíblica dominical sem jejuar. Era uma determinação. Os pais determinavam. Ainda tinha dia que eu chegava perto do meu pai e dizia: pai, estou com fome, estou tonto. E ele apertava na minha bochecha, e quando ficava meio rubra, ele dizia: ainda aguenta. O círculo de oração das irmãs era o dia do jejum e da oração. Como anda você no tocante a isso? Como anda a sua vida no tocante a isso? Toma uma decisão a partir de hoje com o Senhor. Orar e jejuar. Na próxima semana a gente fala sobre a vigilância. Mas não esqueça que oração e jejum são armas da nossa peleja.
O inferno tem que recuar diante de uma igreja que ora e que jejua. E Deus não ignora o clamor de um povo que o busca. Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, e ireis a mim, e orareis, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero na próxima semana lançar um projeto aqui. Eu vi lá na Igreja Assembleia de Deus no estado de Nova York, esqueci o nome da cidade. Eles chamam lá de Red Day, Dia Vermelho. O pastor trouxe um calendário para a igreja e cada irmão fez uma decisão: meu dia mensal de jejum é dia X. E ele tem a igreja jejuando os 30 dias do mês, o ano inteiro. Não pesa para ninguém, porque cada um vai fazer um jejum por mês. E a igreja inteira fecha o mês com jejum e oração. Quer um detalhe? Quando ele abriu a igreja 2 anos atrás, tinha 8 crentes. Nos Estados Unidos, esse crescimento é um estrondo. Hoje ele tem mais de 2.000 membros. Jejum e oração quebram barreiras, anulam armadilhas do diabo, dissolvem algemas espirituais. Entre na oração e no jejum pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha. O Senhor vai alcançá-los. Ore comigo agora e diz para o Senhor: acende em meu coração a chama da oração e do jejum. Diz isso para o Senhor: acende em meu coração a chama da oração e do jejum. Os irmãos que estão diante do telão, você que está em casa nos acompanhando pela internet, isso aqui é culto de doutrina, culto de ensino, tem que ser evidenciado e gerar resultados na sua vida. Senhor, tua palavra foi ministrada, nós cremos nela, mas Senhor, até para vivê-la precisamos que o teu Espírito nos impulsione. Desperta na tua igreja agora, Senhor, o desejo da oração e do jejum. Senhor, eu vou te fazer um pedido ousado. Na próxima madrugada, desperta esse povo para orar, Senhor. Coloca crentes de joelho na madrugada vindoura. Enquanto macumbeiros, feiticeiros cercam a cidade oferecendo seus despachos aos espíritos malignos, enquanto os espíritos de prostituição agem e permeiam as avenidas da nossa cidade, esta igreja estará de joelhos buscando a tua face e te adorando para alcançar vidas, em nome de Jesus.